Oi menina, hoje eu vou te mostrar como você pode fazer a sua própria almofada amamentação. Olha só que coisa mais linda que eu fiz. Olha só. Frente e costas, essa aqui é as costas. E com feche. Tem a capinha. Aqui dentro tem a capinha, tem o enchimento e essa aqui que é a capinha. E aqui embaixo aqui embaixo na descrição, vai ter o link certo do molde de como foi que eu fiz essa capinha. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pegar o tecido com o molde, dobra o tecido ao meio e vai colocar o molde, né, onde você vai querer cortar. E o molde vai ter que ficar na dobra do tecido. Logo em seguida, você vai para o corte. Lembrando que esse molde vai estar aqui na descrição do vídeo e ele vai ter as indicações certinhas onde fica a dobra do tecido e onde você deve posicionar o molde no tecido. Então, o link está aqui abaixo do vídeo, tá? Para você ter acesso a esse molde. Você também tem que fazer esse corte no tecido que vai ser o forro. Esse forro pode ser de TNT, mas como eu já tinha esse tecido aqui sobrando em casa, eu decidi fazer com esse tecido. Então, o mesmo corte que eu usei para o tecido principal, eu também vou cortar para o forro. Lembrando que são 2 vezes. Você tem que cortar 2 vezes o tecido principal e 2 vezes o tecido que vai ser o forro. Dando sequência, agora vamos para a etapa do forro. O forro já cortado, você vai juntar, né, unir através da costura. Eu vou passar a costura na máquina, mas caso você não tenha a máquina de costura doméstica, você pode usar a cola de tecido. O mais indicado mesmo é que você faça a costura na máquina doméstica. Mas caso você não tenha, você também pode fazer ou com cola de tecido, ou você pode fazer à mão, né? Fazer a costura à mão. Você pode perceber também que eu deixei um espaço aí sem costurar, um buraquinho assim na parte de baixo do forro, porque aí a gente vamos encher, né? Vamos encher de manta acrílica. Então, você tem que deixar um espaçozinho sem costurar para que lhe possibilite encher com a manta. Como essa peça é arredondada, tem que ser feito picotes na peça. Então, eu tenho essa tesoura aí de fazer o picote no tecido. Mas caso você não tenha uma tesoura como essa, você pode fazer, pode picotar normalmente com a tesoura de tecido. Em sequência, vamos desdobrar o tecido
por aquele buraquinho que eu deixei. Vamos desdobrar e vamos passar o ferro. É importante toda peça que você fizer passar ferro para que ela possa assentar bem a costura. Você vai ver também se tem algum defeito e também vai deixar a peça mais bonita, né? Então é importante você passar ferro em toda a peça. Passou o ferro, viu que não tem nenhum defeito de costura, tá tudo correto. Agora vem a parte de encher, né? É a parte um pouquinho mais demorada, mas é agora que você vai começar a encher a peça. Eu vou usar a manta acrílica, mas vocês podem comprar enchimento, né, para almofadas. Depois de ter preenchido, né, com a manta acrílica toda a peça, agora está na hora de fechar. Como não vai ter como fazer esse fechamento na máquina doméstica, o mais ideal é fazer, né, a costura na mão. Então você vai pegar linha e agulha e vai costurar essa partezinha à mão. Bom, acabamos aí a peça de dentro, né? Você vai perceber que ela vai ficar um pouquinho com celulite, mas aí é você apalpando bem a almofada para o enchimento se ajustar. E depois de um tempozinho também usando, é que ela vai, né, se ajustando dentro do tecido. Então, dando sequência, agora vamos fazer a costura do tecido principal. É praticamente a mesma coisa do forro, então vamos começar a costura. Você vai fazer aí a costura na parte de cima da peça e embaixo você não vai costurar porque você vai passar, você vai colocar o zíper, né? Então a parte de baixo não será necessário a costura. Para saber qual é o meio do zíper, você vai pegar, dobrar ao meio e com o auxílio de um lápis, né, você vai marcar qual é o meio do zíper. A mesma coisa você vai fazer com o tecido. Você tem que fazer essa marcação, né, para você centralizar o zíper e costurar. Senão o zíper, né, vai ficar torto no tecido.
a costura definitiva do zíper, eu sempre gosto de alinhavar primeiro o zíper na peça e depois de alinhavar eu vejo se tá tudo correto, eu fecho e abro, né, o zíper na peça alinhavada. E depois é que eu vou passar a costura definitiva na máquina, certo? Isso aí vai evitar que você muitas vezes perca a peça, né, por colocar o zíper de forma errada, né, e vai ver qual é a mobilidade, né, do zíper. Então, o interessante primeiro é você alinhavar o zíper na peça e depois passar a costura definitiva. Depois de ter feito, né, a costura definitiva na máquina, está na hora de tirar o alinhavo, certo? O alinhavo do zíper. Essa é uma partezinha um pouquinho demorada, mas você tem que tirar o alinhavo da peça, certo? Lembrando que você não pode tirar a costura definitiva que você fez na máquina, é o alinhavo. Por isso também é importante, quando você for alinhavar o zíper na peça, que use uma cor de linha diferente para que você não se confunda com o alinhavo com a costura definitiva, né? E acabe soltando a costura definitiva em vez do alinhavo. Mais uma vez vamos fazer o acabamento picotando, né, o tecido. Eu estou usando a tesoura aí de picotar. E novamente, caso você não tenha uma tesoura como essa, você pode fazer com a tesoura normal. Tem que fazer esse picote porque é uma peça de formato arredondado, certo? Então tem que fazer. Já estamos quase finalizando aqui a peça definitiva, né? A capinha da almofada amamentação. Então, o que é que você tem que fazer? Passar ferro. Então, como eu sempre gosto, né, e enfatizo também para vocês, que vocês têm que passar ferro nas peças para ver se não tem nenhum defeito, né? E para também deixar a peça mais bonita. Então, passe o ferro. A peça já está praticamente pronta, mas como eu gosto, né, de mais fofurice, então eu coloquei essas florezinhas aí de cetim. E para você colocar essas flores de cetim aí, eu marquei com um lápis, né, onde elas vão ficar. E eu vou fazer essa costurinha à mão, não tem como fazer à máquina, tem que fazer à mão.
Eu coloquei também essas florzinhas abaixo, certo? Porque se você for colocar na almofada em cima, como o bebê vai ficar deitado, né? Possa ser que machuque. Então essa partezinha que eu tô colocando as flores, o bebê não vai ficar, né, em cima dele. Graças a Deus finalizamos as peças, né? Agora é só vestir a peça e curtir sua almofada amamentação com o seu bebê. Caso ainda você não for inscrita no canal, se inscreva, compartilhe com suas amigas, certo? Os seus familiares. Curte aí, comenta o que você achou dessa peça, se é fácil, se não é tão fácil assim. Lembrando que o molde vai estar na descrição e muito obrigado por assistir. Tchau, tchau, até a próxima. Opa, opa, opa.